Seja muito bem-vindo, Samuel, né? O meu afiliado, né, de produtos naturais, de loja de vida. Como você tá? Fala, meu irmão, boa noite. Eu tô bem, graças Boa a noite. Prazer enorme estar aqui com você, viu? Cara Deus. fenomenal. A gente abrimos esse quadro das lives no dia 13 de março do ano passado, hein? É verdade. Para quem não sabe, gente, o Samuel ele fez parte aí da nossa primeira turma de mentoria, né, Samu? E Foi. fez a primeira live também nossa aqui de alunos, mas falando da mentoria 2B em si, né? E hoje a gente está vindo aqui para falar de marketplace, né? Então eu imagino que tenha dado bom, né, Samu? A mentoria aí da 2B, né? Com certeza. Sensacional. Cara, eu separei algumas perguntas aqui para você. O maior problema de uma loja de naturais é quando o gestor não sabe quais são os erros que está cometendo. Então, se você quiser entender o porquê que a sua loja não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, clique aqui embaixo, agenda o diagnóstico gratuito com a nossa equipe da 2B Instituto Natural. Nós somos o maior instituto de empreendedorismo para lojistas de naturais do Brasil e vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua loja de natural para você entender qual o melhor caminho para você. Clica aqui embaixo. E eu já vou te pedir desculpa, né, Samu, porque a gente sempre faz. Gente, deixa eu só. Para quem não conhece Samuel, eu vou só passar um briefing rápido aqui. Samuel é um cara que me procurou para abrir a loja dele, né? Cara, tipo, dá água pro vinho, né, Samu? Você falou assim para mim, meu, eu não tenho plano B, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, eu preciso abrir minha empresa. E, cara, eu acolhi esse moleque, eu queria um moleque, né? Olha a cara dele, né? Não dá para acreditar que um moleque desse é empreendedor, mas ele é um gigante. E eu acolhi, né? E a gente foi junto para cima desse negócio, e graças a Deus aí Samuel estourou, né? Eu fui na inauguração do novo ponto dele, né? É 2 ou 3 vezes maior que o outro, Samuel, acho que duas, né? Duas vezes. De um ponto 2 vezes maior que o outro. Fui lá na inauguração e, cara, é fenomenal isso, né? Ver a sua evolução. Então, ô, Samu, antes de eu dar começar a te cutucar aqui com as perguntas, se apresenta aí, pessoal, fala de onde é a sua loja, tudo, e vamos seguir. Vamos lá. Eu tenho uma loja aqui em São Paulo, capital, no extremo sul, Parelheiros. É um distrito, né? O pessoal às vezes dá risada. Até falei com o Bart que uma vez uma importadora que eu pego com ele, que é a Vida em Grãos, não queria me atender mais, falando que a gente não era São Paulo. Foi maior graça, a gente deu muita risada. Enfim, eu tô desde janeiro de 23 com loja, vivi muitos desafios. Meu primeiro faturamento do mês, quando eu abri loja, é uma diária hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito. O Bart me ajudou muito nesse período. Eu tenho que dar graças a Deus e ao cuidado dele também com a gente, porque ele sempre se preocupou e eu vejo isso em todos os clientes dele, ele sempre se preocupa. Enfim, hoje a gente já participou da mentoria da 2B, nosso faturamento cresceu muito nessa primeira etapa e a gente conseguiu numa loja de 20 metros quadrados bater o teto de 51 mil de faturamento em 20 metros quadrados. E agora a gente está numa loja aí que a área de loja tem quase 40 metros quadrados e a gente está colhendo já os frutos aí também. Na reinauguração, até falei para o Bart, a gente vendeu 10.300, foi um marco histórico para a gente, mais um sonho. Meu Deus. Está sendo muito bacana essa fase, a gente está gostando bastante. E o Marketplace, que é o que a gente veio falar aí hoje também, que eu entrei com eles aí, acho que também foi o primeiro aluno da mentoria do Marketplace, né? Eu sempre acreditei muito neles, porque eles também acreditaram muito na gente. E tenho colhido frutos também disso aí. Estou vivendo essa transição aí, né? Porque a gente que tem loja física acaba batendo bastante cabeça com a questão da organização, das metas e de rodar tudo isso. Mas o Marketplace também veio para somar o nosso faturamento e ajudar na composição tanto de compras quanto de faturamento. Show de bola. O Samu, quando você resolveu entrar no Marketplace, inclusive foi o primeiro aluno, como você falou aí, quando você resolveu entrar no Marketplace, como que estava a sua loja?
o ponto físico. Então, minha loja estava escondida, né? A gente tinha pouco visibilidade, a gente estava dentro de uma galeria. Em questão de. A minha loja já dava lucro, já, porque eu já tinha feito a mentoria da 2B, a gente já estava colhendo bons frutos. E a ideia foi potencializar esses frutos, né? E não ter só um canal de venda, porque hoje quem tem um canal só de venda, se você tem algum tipo de problema, seja lá qual for, te compromete, e criar um outro canal foi viável. Eu pensei, cara, tá na hora da gente pensar num outro canal de vendas também. E a tecnologia, né? Quando você deixa para trás isso e não adere, você acaba ficando aí meio que no esquecimento, né? E às vezes a oportunidade ela passa por você e você não percebe, não consegue pegar ela ali para você. Então, sem dúvidas nenhuma, isso é muito importante, gente. E eu vejo até na minha profissão de representante comercial, né, eu tenho muitos representantes comerciais que me seguem hoje, né? E às vezes, quando eles começam a me seguir, eu vou lá e olho o perfil, tudo, e eu falo, mas gente, tu precisa aderir à tecnologia, né? Você precisa chegar, ter uma plataforma B2B, tem que apresentar isso, né? Porque os empreendedores de hoje em dia, olha a cara do Samuel, né? Para o Samuel, eu tenho certeza absoluta que é muito mais fácil ele fazer o pedido digitalmente, que ele consegue ganhar muito mais tempo do que ficar atendendo vários e vários representantes comerciais todos os dias lá na loja dele. Então, tempo é dinheiro e a tecnologia ela está aí para isso, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você decidiu entrar no Marketplace, você já tinha tentado vender alguma coisa antes da mentoria online? Não, até então não. Eu trabalhei com esse mercado, mas em outro nicho, mas nunca pensei em dedicar tempo nisso, até porque, como a gente estava numa fase de escala, a ideia era fazer o meu negócio físico crescer. E como a gente já estava batendo o teto de faturamento na realidade que a gente estava, então eu pensei em criar um novo canal para aumentar a receita. Certo. E vamos lá. Você funcionou a loja, você falou que abriu em 2023, certo? Isso. Você funcionou a loja aí o quê? Um ano e meio até entrar no Marketplace? Mais ou menos isso? Chegou a quase 2 anos, foi isso mesmo. Dois anos funcionando no ponto físico. Eu acredito que em algum momento desses 2 anos, você já deve ter pensado em marketplace ou vender online de alguma forma. Eu queria entender o seguinte: é, você já chegou a desconfiar, por exemplo, assim, putz, será que produto natural vende na internet? Então, eu já sabia que vendia, porque como eu trabalhei com esse mercado, eu sempre estou comparando. Eu acho que fica aí até uma dica. Quem está trabalhando no mercado saudável precisa estar sempre de olho aí nas tendências e principalmente os canais de vendas emergentes, né? Porque TikTok Shop está estourando, que é um canal de venda novo. Dá muito bug, mas tem vendedor, tem cara igual eu sempre brinco. Eu gosto de explorar os canais e às vezes nem tá muito bom, mas a gente já tá tentando porque quem tá à frente sempre se destaca, né? E tem muitos canais novos aí surgindo, principalmente em outros nichos, como moda mesmo, o pessoal tá indo para Temu, Shein e tudo mais, enfim. Mas eu pensei sim que eu deveria entrar nesse canal, só tinha um receio de gastar energia sem ter um direcionamento. E quando surgiu a oportunidade da mentoria, eu falei, cara, agora é a hora de eu pegar um conhecimento técnico, já com as ideias que eu tenho, e começar a explorar isso. Sensacional. Gente, para quem está chegando agora, tá? Essa live eu vou dar um presente, tá? Um e-book com 10 dicas aí para você começar a iniciar com o Marketplace no seu negócio, tá? A gente está aqui conhecendo aí um pouco da trajetória do Samuel com o Marketplace, para vocês entenderem. E para pegar esse e-book, tá, gente? Tem que chamar aí o WhatsApp da 2B que eu deixei fixado aí. Daqui a pouco eu vou falar uma palavra-senha. E essa palavra-senha ou palavra-chave vai ser aí o que você vai conseguir pegar este e-book, tá, gente? Estou fazendo isso aqui que não vou dar material de graça para os espertinhos aí. Então tem que ficar aqui, tá? E aprender também o conteúdo. Samu, me fala uma coisa.
Quando você entrou na mentoria de marketplace, ela era um investimento alto, né? Foi a mentoria de marketplace foi um investimento alto. Quando quando foi apresentado para você esse valor, assim, você teve alguma dúvida ou medo assim de entrar no negócio? Ó, vou ser muito sincero contigo. Para a minha realidade, era um valor alto. Porém, eu não tive incerteza, porque eu já conhecia o formato de trabalho de vocês e sabia que eu não ia investir o meu dinheiro em algo que não ia me dar nenhum tipo de resultado, porque a gente já tinha colhido bons frutos com a primeira mentoria da 2B, né, para a loja física. Então, assim, meu único pensamento foi como que eu ia viabilizar essa grana mesmo, mas incerteza em nenhum momento a gente teve, não. E como eu e a Pri, em toda tomada de decisão, a gente sempre tá junto, a gente não faz nada unilateral e se um dos dois não tiver de acordo, a gente não fecha. Então eu posso dizer que foi unânime, sabe? Ela também curtiu bastante e a gente fechou. Acho que eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de tomar decisão no mesmo dia para não ter erro, mas eu lembro que eu combinei com o Bruno de no outro dia dar resposta e no outro dia a gente já entrou já. Show. E eu tenho mais uma pergunta aqui, que na verdade eu que teria que responder ela, né? Mas eu acho que você, como foi o primeiro aluno da mentoria de Marketplace, eu gostaria que você respondesse essa pergunta, né? Essa informação que eu vou dar, que eu acho que ela é mais valiosa saindo de você, tá? Eu queria entender o que te fez confiar nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco do nosso mestre Jean, que é o nosso professor aí dessa mentoria de marketplace. Perfeito. Cara, o Jean, eu não tenho o que falar, né? Ele é uma pessoa que não é próspera só financeiramente, porque os números não tem como negar que o cara é um gigante aí do marketplace, ele tá fazendo história, mas eu acho que o over delivery desde o primeiro contato, o Jean é esse cara que sempre tá entregando mais do que o combinado, sabe? E desde o primeiro contato ele sempre se colocou à disposição. Tanto é que hoje mesmo eu tava lá já. Aí, pra você ter noção, a gente já terminou a mentoria e ele se colocou assim em prontidão para ajudar a gente. Hoje mesmo eu já estava enchendo o saco dele lá, ele me auxiliou com algumas coisas. Hoje eu consegui a liberação do FU, então agora eu vou começar a mais Eita aí. maravilha, amém. Agora o negócio vai ficar bom. Show de bola. Gente, o nosso mentor, ele teve uma dos primeiros marketplaces do Mercado Livre, vendeu a empresa aí para as grandes cabeças, né? E hoje ele tem um marketplace gigantesco de suplementos, né? A gente até falou para ele, nossa, mas você vai ensinar concorrentes, né? Que vai virar concorrente, né? E, cara, você vê o tamanho do mercado. O marketplace dele fatura o quê? 2 milhas por mês? Mas agora mais do que 2 milhas, né? De 2 a 3 milhões por mês vendendo suplementos no marketplace. Então, nada mais do que esse cara que dá a aula de marketplace, né? É muito doido. Ele nem mora aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos, mas se dispõe aí a ser o nosso professor e está ensinando isso para a gente, tá? E mais umas perguntinhas aqui, que eu deixei separadinho aqui, tá? Qual foi o primeiro resultado que você viu no marketplace? Acho que o primeiro resultado, de fato, que o Jean fala muito sobre a questão de estratégias para trabalhar no marketplace, que não é só preço. E no começo eu fiquei assim, porque eu trabalhei numa empresa que literalmente a gente batia preço. E ele falou, cara, não é só preço, eu não conhecia esse outro lado. E aí, despretensiosamente, eu fiz um anúncio lá com um preço, um markup, porque eu falei, cara, esse negócio não vai sair nunca. Acho que deu uns 3 dias o anúncio saiu. Eu falei, cara, realmente é a técnica, é como você faz a descrição, como você coloca o título ali do produto, fazer uma leitura boa de mercado também, porque marketplace tem essa demanda, assim, não é um negócio assim tipo, salgado da esquina, dá um trabalho, precisa de uma dedicação, mas você colhe bons frutos. E, querendo ou não,
uma loja física está limitada ao raio geográfico ali que você consegue atender. Já no online, dentro de uma plataforma consolidada como o Mercado Livre, você está atendendo ali o Brasil inteiro, né? Exatamente. Só para vocês terem ideia, hoje eu comprei, ontem, né? Foi sábado, na verdade. Eu comprei na Shopee aqueles elásticos de academia. Né? Eu comprei um leve, um médio e um forte. E, cara, e veio do interior de Santa Catarina. Veio do interior de Santa Catarina, o cara despachou a mercadoria. Então, você vê, eu tô em São Paulo, né? Poderia ter comprado em qualquer vendedor aqui, mas a oferta tava boa. E Sim. veio da Shopee, do interior de Santa Catarina. E eu vi você falando agora desse negócio, 3 dias aí à venda, né? Gente, para quem não sabe, antes da pandemia, eu tinha uma loja de produtos naturais que eu vendia online no Mercado Livre. Então eu tirava os pedidos lá e eu ia na zona cerealista, pegava tudo de manhã, chegava em casa e pesava, colocava as etiquetas, encaixotava tudo, e meio-dia, 1 hora, levava no correio. Eu fazia isso todo dia, né? Todo dia. E só que assim, cara, você tá me falando de 3 dias. Meu, eu acho que eu levei uns 15 dias para tirar o primeiro pedido no Mercado Livre. E mesmo assim, tirou um pedido no Mercado Livre, aí era um por semana, acho que eu fiquei umas 3 semanas, um por semana. E quando eu parei de comercializar mesmo no Mercado Livre, e parei porque eu estava me enfiando num buraco que eu não sabia precificar, estava me enfiando num buraco gigantesco, já estava com empréstimo, inclusive, e eu estava colocando 40 a 50 pedidos por dia no Mercado Livre. Né? Eu levei o quê? Uns 6 meses a 1 ano para engatilhar isso, colocar 40 a 50 pedidos no Mercado Livre. Eu não tinha outras plataformas, né? Não usava outros meios de venda, só usava o Mercado Livre em si. E acabei meio que abandonando, que me enfiei num buraco grande aí, que eu não sabia precificar, e abracei mais forte ainda a minha representação logo quando veio a pandemia. Então, você acha que as suas vendas no Mercado Livre deu uma acelerada aí por conta desse direcionamento? Com certeza. Sem ele, ele não estaria trabalhando nesse mercado, né? Porque querendo ou não ter o contato ali de alguém que já tem resultado, que sabe exatamente como estruturar. E a cada aula também a gente ia entendendo cada canal, como o canal trabalha, porque querendo ou não, não é igual, né? Marketplace, seja Mercado Livre, Amazon, Shopee, cada um tem a sua peculiaridade ali, tem a forma como você precisa direcionar os seus anúncios, às vezes até um canal que performa melhor alguma linha específica, porque no começo eu tive bastante dificuldade com a questão de encontrar qual seria ali o meu parceiro para fornecimento, porque querendo ou não é um mercado muito concorrido, mas isso não significa que não exista oportunidades, né? Tem oportunidade para todo mundo. E a questão de ter esse direcionamento aí fez eu querer fazer dar certo, né? E você acha, você que é um cara que conhece muito de números, você é bem inteligente, nossa, eu queria ter sua inteligência nessa parte de números que você tem. Você acha também que facilitou você ficar com uma concorrência legal assim dentro do marketplace, ter as custas fixas do seu negócio paga praticamente, já que você estava escalando e aumentando o faturamento? Sim, com certeza. E além disso, outra coisa super bacana é a questão de já conseguir estruturar isso desde o início, porque o Jean disponibiliza para a gente, né? Eu acredito que ele vai continuar e aperfeiçoando mais ainda isso daí, uma, uma planilha onde já direcionava os nossos anúncios do tipo de descrição, código de barra, foto. Hoje em dia também agora tem os clipes com IA, então assim, ele já ensina pra gente exatamente qual tipo de estratégia tá dando certo, até algumas Uhum. coisas que ele faz no negócio dele, ele chegou a mostrar pra gente, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. E automaticamente, para quem tá vendendo 2 milhões, e o cara tá falando que é esse caminho que você tem que seguir, pode seguir que vai dar bom, né? Ah, o Jean é um cara fora de série e ele não deixa ninguém para trás, tá? Ele literalmente, se você tiver
querendo mesmo escalar o seu negócio, ele vai pegar na sua mão e vai levar você junto com ele. É um cara fenomenal. Ó, a Amanda aí escreveu: a pandemia nos ensinou a comprar mais no marketplace. Meu, sem dúvidas, a gente compra até farmácia hoje na internet, né? Até farmácia, e acaba saindo mais barato, né? Do que você ir até o ponto. E vem logo para São Paulo, viu, Amanda? Tá demorando isso daí, viu? Tá enrolando demais já. Bora lá. E você falou aí que o seu primeiro pedido foi em 3 dias. Você teve um tempo diversificado depois desses 3 dias para vender mais pedido ou já escalou direto? Então, demorou um pouquinho, assim, por conta da questão de estruturação, né? De fato, o Mercado Livre te dá algumas ferramentas, ele vai ensinar algumas estratégias de como destacar ali, mas nos primeiros pedidos ali, até fazer as 10 primeiras vendas é um pouquinho mais complicado, ali você precisa fazer alguns ajustes, mas depois dessas 10 primeiras vendas e você construindo ali uma boa reputação, não pode vacilar, né? O Jean pega muito no pé com relação a isso do início, porque Pós-venda também, né? a margem de erro é muito baixa. Em 10 vendas, uma venda já é 10% de erro. Então você tem que manter ali aqueles ponteiros ali bem calibrados. Mas eu acredito que com o Jean na frente, assim, se você tiver bem estruturado, não tem como dar erro, não. Até porque todo mundo que aplicou tá tendo resultado, né? Os meninos lá mesmo, tem gente que tá indo muito bem, meu. Tem o Matheus lá também que é fera, o Serjão, a Kátia também que é desenrolada. Não, o Matheus é um outro aluno também da nossa mentoria. Se não me engano, ele está faturando 70 já. Isso mesmo. Acho que ele tá na luta aí para chegar no 100. Então, cara, R$ 70.000 de marketplace numa loja de produto natural é absurdamente lindo. Mas eu fui dinheiro, Samuel. Hoje, quanto que o marketplace está representando o faturamento da Terra Natura? Então, eu optei por criar uma outra empresa, né? E Uhum. até foi uma estratégia do Jean, ele ensina muita coisa legal. E para explorar uma diferenciação e não ter o contato do meu cliente conflitando, porque é muito ruim você ter uma marca que tem um canal físico, pelo menos na minha opinião, e aí fica a critério de cada um trabalhar desse jeito ou não. Mas eu optei por criar uma outra empresa, tem outro nome comercial, e assim, é um outro canal de vendas. Então, na minha estratégia fez sentido, eu achei legal e já representa assim em relação a uma loja há pouco mais de 2 anos atrás já representa um faturamento mensal da minha loja física há pouco mais de 2 anos. Então é uma outra loja, literalmente. A gente vende ali, já chegou a bater a média de R$ 20.000 mês. Sensacional, isso aí é sensacional. Então, mas vamos só supor então que vocês fossem um grupo. Aliás, vocês são um grupo, né? O faturamento hoje até da Natura tá o quê? 40, 50K? O quê? Não, já com essa mudança aí, esse mês a previsão é para bater os 90. Vamos embora. Tá, agora que você me fala isso? 90.000, Camila. Você ouviu isso? Camila tá aqui do lado. 90K. Fico feliz. Tá louco? Você ouviu isso, Kátia? Nem sei se o Bruno tá aí, acho que eles também não sabem, não. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha. Tá, eu vou trabalhar no outro, que agora as minhas ideias confundiu, eu trabalhar na outra ideia. Estava lá no outro ponto, o faturamento aí dos seus 40, 50K, e dentro do seu grupo aí já chegou a vender 20. Então praticamente aí vai os 40%, representando aí os 40% do faturamento do grupo, vamos, digamos assim, né? É isso aí. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, sabe? Que tipo, é uma grana a mais, digamos aí, obviamente que a gente não. No começo a gente acaba usando a mesma estrutura, mas depois que embala a gente dá uma desvinculada, como você fez. E, cara, meu Deus do céu, isso é muito absurdo. É muito absurdo. Eu Sim, tô pensando até também no Mateusão aí, que tá no seu 70K aí, lutando para chegar no 100. Acho que vai chegar, com certeza. é fenômeno. Aquele cara é bom demais, você é louco. E é como você falou, é uma segunda loja
E quanto que não gasta para abrir uma segunda loja, né? Ó, Então, o Fábio fez duas perguntas aqui, ó, achei bem legal as perguntas dele. bora. Para marketplace o custo fixo não é tão alto, porque basicamente hoje o que eu pago, eu compartilho o espaço da minha loja física, a gente fez tem um cômodo aqui, então é, lógico, eu vou começar a considerar isso num futuro quando aumentar a escala que eu vou precisar de um espaço maior possivelmente, mas hoje de custo fixo eu tenho aí a internet, o sistema para gestão, a contabilidade, como é uma outra empresa. Então, o custo fixo é relativamente baixo, só que a margem de lucro para a marketplace é um pouco mais baixo. Então, vai depender muito do mix de produtos que você trabalhar. E teve uma outra pergunta aí também que foi sobre mix de produto. Não, eu não trabalho com o mesmo mix nos meus dois negócios. Eu exploro algumas ideias que o Jean passou também. Optei por produtos de tamanho de embalagem menor para me dar mais escala e menos espaço. Porque se você vende aí, por exemplo, pote de whey, você vai precisar de um galpão com faturamento baixo ali de 100, 150 mil, você vai ter precisando de um galpão. Então, eu optei por produtos menores para me dar um volume de faturamento mais alto com uma logística menor. E quando eu falo de marketplace, para a maioria dos meus clientes, a galera já pensa em vender pote de whey. Né? E eu falo, caramba, mas com tanta coisa pequena, um extrato de própolis, uma melatonina, uma vitamina, um encapsulado, tem 50 milhões de tipos de suplemento, tudo desse tamanhozinho, coisa pequena. Aí tu quer vender o pote de whey. Né? Então, aonde existe a maior concorrência hoje? Né? É absurdo a concorrência aí desses suplementos aí de pote maior. Bom, o Samu, quantos pedidos por mês? Marketplace, hein? Cara, média ali, eu estava muito focado, que a métrica do Mercado Livre é os últimos 60 dias. Eu cheguei a bater ali a média de uns 400 pedidos por mês. Que aí eu Tá, chegou a 800, quase. pariu. Cheguei nos mil nos 60 dias ainda, que seria 500 por mês. Mas minha próxima meta é chegar ali nos 500 mês para bater os 1000 nos últimos 60 dias. Sensacional. Ô, Samu, antes de eu fazer sua próxima pergunta, que agora me deu até um negocinho aqui. Gente, eu vou fazer um jabá, tá? Não vou fazer um jabá da mentoria, não, vou fazer um jabá aqui. Da minha lojinha no Shopee. Eu lembrei que você tá falando disso aí. E, cara, a minha lojinha da Shopee, gente, tem várias estruturas para marketplace. Tá, meu? Tem a impressora térmica, tem a etiqueta, tem caixinha, tem saquinho. Meu, tem um tudo para marketplace lá. Tá? Então, tipo, não compro na Shopee que eu não confio. Mas na lojinha do Bart você confia, vai lá e compra. Meu, tem tudo para loja de produto natural física e para loja de produto natural online, tá? Então pode te ajudar nisso e você acaba também ajudando o Bart aí, tô trazendo aí conteúdo para vocês, tá? Então, tem muita coisa lá, tá, gente? E só lembrando mais uma vez do e-book, tá? O e-book, para quem quiser o e-book com as técnicas para iniciar no marketplace, tem que chamar esse WhatsApp aí que tá aí, tá? Com a palavra-chave, que eu acho que eu já vou falar agora. A palavra-chave, eu vou pôr a palavra do meu cachorrinho, o Theo, tá? Então, vai falar lá, a palavra-chave é o Theo. Então, falou lá para a Kátia, Theo, a Kátia já vai mandar o e-book de marketplace amanhã, tá, gente? Porque hoje eu acho que ela vai fazer uma reunião agora, 9 horas da noite, tá? A CEO da 2. Sabia que a Kátia agora é CEO? Vou falar para você? Oh, aí vai, hein? A Kátia é CEO da 2B, é ela que manda agora. É ela que manda em mim, manda no Bruno, e nós temos que fazer um bagulho redondinho ali, ó, porque senão passa o facão. Então, a nossa CEO tem uma reunião agora 9 horas da noite, provavelmente com algum aluno, né? Geralmente é ela que faz as entrevistas. Então, ela vai ter uma reunião agora 9 horas. Então, chama ela amanhã de manhã, que ela vai passar o e-book para vocês, tá? Quanto que você está crescendo por mês no marketplace? Porcentagem, né? Ultimamente eu tenho dado aí uma estabilizada, porque como a gente teve essa mudança, eu dei uma pausa assim no. Porque tudo é intensidade. Quanto mais você dedica para aquilo ali, mais ele cresce. Então eu foquei
Eu aumentei os preços. Eita, se eu for falar, eu vou dar muita técnica aí. Eu tô vendo que o Ravi é esperto. Ele já fez até o meu ticket médio aqui. O bicho é pra frente. É. Fazer Ele já quer saber quais são os campeões de venda aqui, ó. tá malandro, o bicho tá esperto. Fazer uma consultoria 0800 aqui. Mas enfim, quando você não quer perder ponta de produto, geralmente a gente dá uma subidinha ali no preço e mantém o fluxo, perde um pouco o volume de vendas, mas mantém aquela margem de lucro um pouco mais saudável. Então eu estou nessa fase de voltar agora Tá. a rodar o meu marketplace. E agora que liberou o full, eu já mandei uma mensagem pro Jean, meu. Ele falou, cara, você vai ver o que que é gostoso. Agora vai ser venda sem erro. Top. Sabo, fala aí uns campeões para nós aí. Não, tá maluco? Oxê. Fala um só, um só, um só. Tá, ó, se a pessoa acompanhar tendência de mercado, ela estoura. Igual uma época atrás estava vendendo muita arginina, porque estourou no TikTok o pessoal falando de arginina e vende bem. Coisas relacionadas a pré-treino ou disposição, energia, nossa, tá muito em alta agora. O pessoal tá vendendo muito relacionado a isso. Aí vocês que já estão espertos já sabem o que colocar, né? Chega, chega. Chega que os caras já tá ligeiro aqui. Bora lá. Qual foi? Já tão ligeiro. Qual foi o maior erro que você já cometeu no começo do seu marketplace? Se é que você cometeu algum. Cara, cometi sim. Eu acho que o maior erro que eu tive foi precificação mesmo, assim, de pensar em escalar e acabar dando uma vacilada assim com o preço, porque o marketplace, se você se deixar levar, vira tipo jogo de aposta. Você começa a brigar com o concorrente querendo abaixar preço para ganhar volume de vendas e não é uma estratégia legal. Até fiz uma reunião de alinhamento com o Jean e comecei a mudar meu posicionamento, porque na real, preço por preço, todo mundo vai perder uma hora, né? Porque tem um cara que vai estar negociando aí 1 milha e você consegue negociar 10 mil, 15 mil. Como que você vai bater num cara que está com um volume de compra 100 vezes maior que o seu? Aí eu comecei a refazer essa questão e dei uma melhorada. Mas no começo eu acabei vacilando na precificação e vendi bastante, mas, sabe, com a margem muito apertada. Mas nunca zerei. Graças a Deus eu nunca cheguei a zerar. Não tive prejuízo na operação. Só tive uma margem muito ruim. Margem de poupança. Tá, você já me falou alguns pontos aí da próxima pergunta que eu ia fazer, que é se você fosse começar hoje um marketplace do zero, né? O que você faria de diferente? Precificação? Precificação e talvez também, que é o que eu vou fazer agora no próximo, é dar mais uma diversificada, que é uma coisa que o Jean ensina bastante também. No marketplace, no começo, a gente acaba ficando focado ali naquelas coisas que a gente viu que dá certo, mas o ideal é começar já a diversificar, porque até na loja física a gente faz muito isso, né? Hoje eu tenho física também, então a gente foca ali no sem glúten, sem lactose, no doce, granel, no suplemento, no vinagre, e é tudo isso que a gente vai fazendo subcategorias dentro da loja, né? Que é a Store in Store, e analisando ali cada etapa para a gente compor o faturamento e ver o quanto de lucro num todo dá. Hoje, quem trabalha com body shop possivelmente tem, às vezes, um faturamento bom, mas um lucro péssimo, porque a real é que não dá mais para fazer muito dinheiro com Max Titânio Integral Médica e, pelo menos no volume e escala de venda que eu faço, tá longe de ser um mercado bacana. E Tá, então, sim, eu estou analisando bastante essas questões. tá. Você falou da arginina, então vou usar esse exemplo da arginina aqui para te perguntar isso. A arginina foi um produto aí que deu boa venda aí no seu marketplace. E aí eu queria saber por que performou isso? Uma que eu acompanhei, principalmente TikTok, cara. Se você vê os caras falando assim em TikTok que algum produto é bom, eu ainda não descobri como fazer, mas tem gente que está vendendo muito mix de vegetais e mix de fruta. O custo para enviar, dependendo do volume que você vende, não compensa. E hoje em dia ninguém mais está comprando aquelas caixas de 5 quilos igual logo quando estourou vendia muito. Uhum. Então, para mandar tipo 200 gramas numa caixa com cuidado para não quebrar, você vai tomar prejuízo dependendo da A precificação. embalagem, né, também.
Sim, mas se acompanhar as tendências, dá bom. É um produto que hoje já não está performando tão bem mais, mas sempre tem um novo, então o ideal é você sempre estar de olho nesse mercado e, assim, acreditar que às vezes o básico bem feito dá mais resultado do que você ficar pensando em muita 9 horas, muita coisa nova, e no final das contas, o básico bem feito te dá um bom resultado. Legal. Na mentoria de marketplace, a gente passa alguns passo a passos, né? Entender a questão do preço, entender a questão do tipo do anúncio, o cadastro, a foto. Tudo tem um porquê e como fazer dentro da plataforma. Nessa trilha e nessa caminhada que você fez disso, né, o que, que você acha que mais impactou no volume de venda seu? A hora que você mudou tal coisa, qual dessas coisas você acha que realmente fez a diferença, o start? Cara, acho que é acertar no produto. Se você não acerta no produto, você pena muito. E é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas se você direcionar bem, tá bom. Tem que acertar o produto, porque nem tudo. Tem um negócio que eu gosto muito de estudar sobre vendas e existe curva de crescimento e de declínio para tudo. Então tem alguns mercados que já foi a era de ouro dele e hoje ele já está entrando em declínio. Tem marcas que quando estourou, igual por exemplo, quem acompanha o mercado viu que a Bolt foi vendida agora para o grupo da Ferreiro. Então assim a era de ouro dela foi até esse momento. Agora ela vai começar a virar mais commodity, porque quando Uhum. grande compra, a margem de lucro vai ficar cada vez pior e o produto vai continuar sendo um item de desejo, mas para a gente que revende já não é mais o momento de você falar, cara, vou chumbar minha loja de bold. Você vai ter um custo alto para uma lucratividade relativamente baixa. Então eu gosto muito de analisar essa questão de como o mercado está num momento assim, cara, será que essa é uma marca que vale a pena investir? Eu vou ter um retorno bom? Eu acho que isso vai fazer a diferença. Para ganhar volume é fazer essa leitura e comprar de um fornecedor legal. Show. Amanda tem uma pergunta boa para você, tá? Tem um mínimo de variedade de produtos para começar no marketplace? Não, se você acertar 3 produtos aí, você começa a performar, mas é lógico, se você fica num faturamento baseado em 3 produtos e ganha volume, se um dia faltar um desses itens, você vai ter uma baita queda, né? Se dividir aí em 3 partes, se estiver faturando 100 mil e faltar um produto, é menos 33.333,33. O Bacabeira falou assim: tenho que fazer essa mentoria, tenho 2 lojas de suplementos. Meu amigo, o dia que você conhecer o Jean, o cara é foda do suplemento na internet. O cara arregaça, É um literalmente, o pouco da água, cara. por favor. O cara destroça. A gente trouxe o feeling do feeling para dentro da 2B, cara. Inclusive, talvez talvez não, né? A gente vai na Natural Tech, a gente vai ter o nosso evento lá, e eu acho que o Jean vai estar lá também, né? Para palestrar e dar treinamento com a gente. Tô terminando, tá, Samu? Já sei que sua garganta aí já tá seca. Cara, se você não tivesse entrado na mentoria de marketplace hoje, você acha que estaria vendendo já no marketplace ou estaria só no físico? Mano, como eu acompanho muito vocês, eu acredito que eu teria feito com a cara e a coragem, mas sem conhecer vocês, acho que ainda estaria parado, estaria esperando a hora certa. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas como é bastante desafiador tocar uma loja física hoje, que eu só tenho um colaborador, eu e minha esposa, e o marketplace eu toco sozinho e a gente chegou nesse volume de faturamento, eu preciso fazer uma contratação agora para mais uma, né, que a gente fez uma. Eita, É, pô. vambora, não tem tempo para chorar não, aqui é só para cima do problema. E a sua primeira contratação foi ouro demais. Aquela menina é sensacional. Ali viu? E ela, Nossa. eu acho que ela tá na live, possivelmente. Obrigado Nossa. por tudo aí, Lê. A Lê é desenrolada demais, viu? Pensa num cara que acertou na contratação. A menina
Meu Deus do céu, meu, ali pega touro na primeira laçada. E é outra conversa. Ou é assim, né, Bart? Não tem tempo pra errar, cara. Não tem tempo para errar, exatamente. Samu, mais uma pergunta. Antes de eu fazer essa pergunta para o Samuel, a gente ia batendo 50 pessoas aí. Escreve aí para mim quem já tentou vender no Marketplace e desistiu. Né? Desistiu porque não conseguiu, ou achou muito burocrático, enfim, ou acha que as comissões são altas, e são altas mesmo, gente, que se eu recebesse a comissão que o Marketplace paga, meu amigo do céu, eu acho que eu estava dando aula e fazendo live lá dos Estados Unidos. Tava aqui não, tava fazendo lá dos Estados Unidos. Samu, você indicaria a mentoria de marketplace para alguém que está travado nisso daí? Acho que depois você falou tudo isso, né? Cara, não tem nem o que falar. A real é, se você tiver vontade de fazer dar certo, um pouquinho de tempo. Se você for uma pessoa que está muito apertado, eu diria que assim, tenta se organizar porque para não se tornar um custo, porque tem gente que às vezes não se empenha nas coisas e às vezes quer jogar a responsabilidade, tipo, não dá certo, isso e aquilo. Então, eu acho que dedicar um tempo e ir com vontade, com certeza vai colher bons frutos. Pra você ter noção, ó, através da mentoria, eu estou conversando muito com o Caio, que é brotherzão lá da Conceito Natural, ele já está começando a vender os produtos dele lá só, tipo, com o fruto do fruto. A gente tá ali, tipo, trocando as figurinhas e tá indo. Então, tipo, meu, dá certo. A real é que é um mercado que tem muito ainda para ser explorado, vai crescer muito no Brasil, e quem tiver lá vai aproveitar o mercado. Samu, Quem não entrar já era. você está vendo hoje, 7% da população brasileira consome marketplace. Imagina quando aumentar, né, o volume disso aí. É ridículo! É isso mesmo. É ridículo, gente! Então, assim, é um negócio que sem dúvidas nenhuma vai crescer. E cada vez mais a gente tem um crescimento aí diariamente disso. Tá? Diariamente. Vamos lá, acho que eu tenho só mais uma aqui. Você acha, Samu, a gente levando em consideração que hoje, né, você tendo aí a vivência do marketplace e da loja física. A loja física, a sua loja física em si, ela era fora da curva, né? Hoje, com certeza, ela ainda não é fora da curva, mas ela vai ser, que você é um menino cabeça que não existe, enfim, né? Mas quando você estava lá no shopping, naquela parte de baixo, era uma loja fora da curva, porque a sua margem de lucro líquido dela era muito boa, né? Principalmente por conta do aluguel que você tinha. Mas quando você tem essas duas ferramentas na mão, o canal de venda online e a loja física, você hoje, na sua opinião, você viveria só de loja física? Cara, hoje em dia não. Hoje em dia eu focaria em outros mercados, inclusive estou focando, né? Vem novidade em breve aí, fora a questão do marketplace. Eu já estou estruturando algo novo aí também, então vai ser algo legal aí, de propósito de vida também, que eu acho que uma das coisas que Deus tem abençoado na parte do conhecimento é poder transbordar na vida de outras pessoas e ajudar. Porque eu gosto muito do empreendedorismo, né? O mercado de naturais veio como um bônus. Hoje eu sou muito apaixonado por esse mercado, mas no geral o empreendedorismo num todo é uma coisa que eu gosto muito. E, e logo vem coisa boa para esse canal do empreendedorismo aí, vai dar bom. Já vamos começar a criar alguma coisa nesse sentido também, porque tem muita gente que gostaria de transformar a vida com o empreendedorismo, que tem vontade de começar algo. E eu falo porque no começo, como eu vim de uma família muito pobre, e às vezes a gente fica assim, cara, isso não é para mim, não tem oportunidade, então é a hora de começar a transformar também a vida de outras pessoas, principalmente quem tem essa incerteza do que fazer, sabe? O empreendedorismo, ele é algo que corre nas minhas veias também, cara. É algo que, pra você ter ideia, nem carteira de trabalho eu tenho. Eu nunca trabalhei para ninguém. As duas vezes que eu trabalhei para alguém, gente,
foi quando eu fiz estágio de engenharia civil e agora estou fazendo estágio de nutrição. Fora isso, eu nunca trabalhei para ninguém, sempre por conta e fazendo minhas coisas sozinho. Então é algo que eu amo demais, né, empreendedorismo. Então eu também não movo, não fico me segurando para deixar de ajudar alguém, né? Estou sempre aí auxiliando. As pessoas estão vendo que eu estou, inclusive, parece que não, né? Mas mesmo com estágio, eu ainda estou conseguindo ficar mais ativo no Instagram, respondendo a galera, mandando vídeo pro pessoal, o pessoal pedindo avaliação de Instagram, e eu tô ali tentando auxiliar na melhor forma possível, tentando enquadrar no meu tempo, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa passar, a galera precisa entender o propósito de empreender hoje, né? E ainda mais no nosso país, que é extremamente complicado, difícil, principalmente pelas questões de impostos aí. Esse ano ainda ficou mais complicado ainda. Então é algo de bater palma para quem empreende e dá certo, né? Para quem avança. Então eu gosto muito disso tudo que está rolando e o que acontece. Bom, eu tinha as perguntas já. Acho que tudo que eu tinha para perguntar para você, eu passei. Deixa eu só ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Ó, a Flávia, a Flazine falou que ela vende, mas ela não desistiu ainda e não vai, pelo amor de Deus, tá, gente? Ravi falou que tentou Magazine, não deu tudo errado. Ravi, fala com a Kátia, bicho. Aliás, assim, para quem não sabe, tá? Eu tô falando aqui de mentoria, mas a mentoria de Marketplace da 2B tá fechada, tá? Para quem não sabe, tá fechado. Nós não temos vendas, não temos nada, tá? A gente vai fazer um novo plano, né? A gente está formando uma nova turma, mas está fechado, não tem, tá? Então fala lá com a Kátia, que a Kátia é a CEO, ela vai definir isso com a gente aí. Tá? Perguntaram que dia que é o. Qual a roupa do Jean? O arroba do Jean é Jean Simpson. Mas, gente, eu falo um negócio, você vai conseguir adicionar ele não, tá? O Instagram dele lá é fechado, ele não posta informações, assim, acho que é o estilão dele, mas acho que já tem duas pessoas que falando para você o nível do cara, né? Vocês têm ideia, meu, o Jean, ele é empreendedor na veia, o cara tá lá nos Estados Unidos se metendo de comprar terreno de leilão. O cara não para, gente, ele não para. O Jean não para, gente. É loucura, hein? Tá estudando, tá aprendendo os negócios lá e ele não para. Tá? A empresa de marketplace dele funciona aqui no Brasil, mas ele não para. Ele tem também uma empresa, se não me engano, de marmita fitness em Santa Catarina, se não me engano, é isso. E também assim, o cara é doido. Ele tem outro negócio também que é aquelas. Sabe aquelas bolinhas que tem em açougue que a molecada pega de R$ 1? Acho que ele tem mais de Sei. 100 pontos, mais de 100 pontos de venda disso aí também. O cara Veja só, é mais de 100, meu Deus, Jean é maluco, cara, essa eu não sabia, não. Então, tipo, é um cara empreendedor que não vai mover um, uma sequer ali para te ajudar, tá? O cara tá ali para pegar você na mão e, meu, vamos embora, vamos fazer isso dar certo, tá? Então, gente, para quem quer o e-book, não se esqueça, a palavra-chave é TEL, tá? Então, chama lá a Kátia nesse WhatsApp, ela vai passar para vocês, tá? O e-book. E se quiser as informações também da mentoria de marketing, pergunta lá para ela. Samu, gostaria de agradecer a sua presença, foi sensacional, tá? Agradeço demais por ter passado até coisas a mais aí que a gente nem esperava aí, que você passou, principalmente de produtos, de mix de produtos. Então, agradeço bastante aí por você ter compartilhado tudo isso com a gente. E você é mais do que um irmão, né? Você é um caçulinha aqui, é o cara que eu carrego aqui embaixo do braço. É uma pena que você tá longe pra caralho, que eu queria estar. Vocês têm noção, é assim, ó. São Paulo é assim, ó. São Paulo é aqui, e aqui embaixo, tá? 2.000 quilômetros para 2 quilômetros para baixo, assim, mais ou menos, é a Baixada Santista, né? O Samuel tá aqui, ó. Tá aqui. Então, se você chegar aqui com a sua prancha e pular, tu cai no mar. É muito longe. É isso mesmo. Cara, obrigado. É muito longe. Mas eu agradeço bastante. Um mega beijo na Pri, tá? A Pri é maravilhosa também. Gosto bastante dela. A Camila também tá mandando aqui um beijo para vocês.
E é isso, cara. Obrigado mesmo. O seu sucesso, ele é mais do que merecido. Amém, amém. Obrigado, viu? E eu também agradeço muito aí por tudo que a gente trilhou até aqui. E o pessoal que tá aí, que quiser trocar uma experiência, pode acompanhar aí também no meu Insta. Eu sempre posto coisa relacionada a empreendedorismo, dia a dia também. Sou bastante voltado para a minha família e eu tenho certeza que a gente do natural ainda vai transformar a rota do empreendedorismo no Brasil. Vamos que vamos. E obrigado muito, Bart, pelo teu carinho e a Camila também por todo esse acompanhamento. E eu espero que a 2B cresça cada vez mais e a gente vá em muitos encontros com a Natural Tech e fazer até evento fora do Brasil. Amém, sem dúvidas nenhuma. Sabe que tem um pessoal nos Estados Unidos, tem uma moça, né? Acho que já até falou com a Kátia, que quer abrir a loja natural nos Estados Unidos e quer que a gente ajude, esteja por trás ali, mas ainda precisa de um pouco de estudo das questões burocráticas de lá, mas sem dúvidas nenhuma é algo que vai acabar acontecendo. Não É tem isso. jeito. Obrigado, gente, para quem ficou até aqui, tá? Chame a gente lá para pegar o e-book, é isso. Valeu, Samu.